Graça e paz, sejam bem-vindos e vamos a mais uma questão. Por que Deus não condenou Davi à morte pelos seus crimes de adultério e homicídio, uma vez que deveria ser condenado quem fizesse tais crimes? Por que ele não foi? Será se é porque ele é o rei? Ou Deus teria tolerado o seu pecado? Será se Deus seria injusto? A Bíblia tem a resposta. Vamos fazer um exame aqui dessa questão e chegaremos a uma conclusão. Tem um ditado que diz que não existe regra sem exceção. Na Bíblia, somente Deus pode abrir exceção à regra. Nós não podemos ferir algum princípio ou mandamento de Deus imposto na Bíblia, alegando que Deus aprova ou tolera, tendo como base os erros de alguns personagens bíblicos do passado. Temos que ter em mente que nem tudo que muitos deles fizeram foi aprovado por Deus. Muitos casos foi tolerado, mas não foi aceito e sofreram as consequências, mesmo Deus tendo os perdoado, como Sansão, Jacó, Noé. Deus os perdoou, mas eles pagaram o preço do seu erro. Perdão nem sempre significa isenção da consequência, nem naqueles tempos e nem em nossos dias. Deus não é injusto, ele sabe como tratar com cada pessoa individualmente. Muitos fazem questionamentos acerca de Davi ter sido perdoado do adultério, sendo que este pecado era condenado à morte, como também o homicídio era condenado à morte, e Davi cometeu os dois, o adultério e o homicídio, e não foi condenado à morte. Se o caso de Davi tivesse sido tratado por juízes humanos, certamente Davi e Betseba teriam sido mortos. Mas o caso de Davi foi tratado diretamente com Deus, pois se tratava de uma pessoa diferente. Deus tratou com Davi. Ele sofreu a punição pelo seu erro. Um deles foi a perda do seu filho. O arrependimento de Davi foi pelo pecado e não simplesmente medo da punição. Não é o mesmo que o arrependimento de um ladrão. Vamos supor, o ladrão roubou um banco e foi preso. Daí eles perguntaram para ele se ele estava arrependido e ele disse que sim. Mas o arrependimento dele não é por ter roubado, mas por ter dado errado o seu roubo e estar preso. Se tivesse dado certo, ele não estaria arrependido. O arrependimento de Davi foi genuíno. Foi o arrependimento que leva à mudança, e não um remorso pelas consequências, que depois que passa esse remorso, volta a fazer tudo de novo. A forma que Deus trata um incrédulo não é a mesma forma que trata com quem conhece a verdade. Isso vale para todos os tempos. Deus vai tratar com a pessoa pelo conhecimento que ela tem com ele, com o grau que Deus se revelou a essa pessoa. A quem muito for dado, muito será cobrado. Será na mesma medida. Deus tratou diretamente com Davi. O arrependimento de Davi não foi apenas um remorso pela consequência, mas foi do profundo do coração, tanto que Deus o perdoou. Veja o Salmo 91, que foi a oração de arrependimento. Mas antes de dizer por que Deus o perdoou, sabendo que deveria ter sido executado, deixo claro que perdão nem sempre significa que a pessoa ficará isenta das consequências.
Deus perdoou Davi, mas ele pagou caro pelo erro e uma das punições foi perder o seu filho. A reputação dele foi manchada. Veja 2 Samuel 12. Não vou ler para não tomar tempo, mas quem não leu, pode ler. Deus suspendeu a pena de morte a Davi, nem tanto pelo fato de ter se arrependido, senão os outros que adulterassem e se arrependessem também teriam que ser poupados da morte. Senão, nesse caso, Davi seria um privilegiado e Deus seria injusto. Deus tinha prometido que seu reino seria para sempre. Segundo Samuel 7, verso 12 a 16. Deus fez um concerto com Davi. Deus olhou para sua própria reputação diante do povo e soube lidar com o caso de Davi. Foi um caso diferente de outros. Deus achou um coração arrependido em Davi, o que não foi o caso de Saul, que perdeu seu reino por não ter se arrependido. Saul tinha um coração duro. Se ele tivesse um coração semelhante ao de Davi, poderíamos crer que Deus tivesse o perdoado e não teria tirado o seu reino. Deus repreendeu Saul por intermédio de Samuel, da mesma forma que repreendeu Davi por intermédio do profeta Natã. A diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. Davi se arrependeu e Saul não. O pecado de Davi foi pior que o pecado de Saul. A diferença foi que Davi se arrependeu e Saul não. Da mesma forma, Pedro negou a Jesus, da mesma forma que Judas Iscariotes traiu Jesus. Os dois pecaram. A diferença é que Pedro se arrependeu e Judas não. Se Judas tivesse pedido perdão, Jesus teria o perdoado da mesma forma que perdoou Pedro. Isso nos prova que Deus perdoa qualquer pecado, por pior que ele seja. Mas não podemos esquecer que perdão, conforme eu já disse, nem sempre isenta a pessoa das consequências, como foi Davi e outros tantos também. Deus é soberano e trata com a pessoa como ele quer. Os inimigos de Deus usam histórias como estas para pôr em xeque o caráter de Deus. Como, por exemplo, por que Deus descontou o pecado de Davi no seu filho, tirando a vida de seu filho? Não foi isso. Deuteronômio 24, verso 16, diz que os filhos não podem ser mortos por causa dos pais. E em Ezequiel 18, diz que filhos não levam os pecados dos pais e os pais dos filhos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém paga pelo pecado do outro. O filho de Davi não pagou pelo pecado de seu pai, até porque ele foi salvo, ou teria morrido no lugar dele. As consequências do pecado de Davi fez com que ele visse a gravidade e as consequências que ele sofreu. Se ele morresse, não teria tido todas as experiências de transformação que ele teve. Não foi a mesma coisa de um criminoso irrecuperável que foi executado e, caso não fosse executado, voltaria a cometer crime. Houve um propósito de Deus em cima do erro de Davi, que Deus soube trabalhar e deixou uma lição que serve para nós dos dias atuais. Serve para nós também. Deus perdoará qualquer pecado que cometermos, mas às vezes não nos livrará das consequências para que vejamos a gravidade e da próxima vez não a cometamos novamente para não pagar pelo erro novamente. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Estamos quase com 100 mil inscritos. Ajude então a chegar
a este número, se inscrevendo no canal e clique se gostou para ajudar a divulgar o vídeo. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo.